Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você vai ver isso, mas bem-vindo ao Pode Nadar. Dessa vez um episódio especial sobre se existe ou não um nado perfeito. Tem nado perfeito? O que ele come, onde ele vive, como se reproduz. Então, meu nome é Cadu Bula e eu tô aqui hoje com o Thiago Vinhas, né, Thiagão? Fala, Cadu, tudo bom? Obrigado pelo convite. Imagina, ele tá comigo aqui, só que nós também teremos uma coisa diferente dessa vez. Nós chamamos duas pessoas também que são craques nisso, em falar sobre biomecânica, em falar sobre como preparar uma pessoa para nadar direitinho, que enviaram vídeos a algumas perguntas feitas. Eles são basicamente dois grandes nomes. O André Teixeira, que para quem não conhece, é um nadador olímpico dos anos 90, por aí, que é o coordenador do Minas Tênis Clube para as aulas. Então ele tem ali mais ou menos 2.000 pessoas que fazem aulas com ele hoje. Então, o cara conhece de como ensinar o nado e já fez até um projeto contra afogamento para FINA na África. Então, assim, é um cara que realmente vive, entende e fala muito bem disso. E também quem mais temos, Thiagão? A gente tem o Gustavo Lima, não é do Tchê só acho que é bom lembrar. O Gustavo é biomecânico do Minas Tênis Clube e da seleção brasileira. Ele vem fazendo um acompanhamento com a seleção de base, com a seleção principal, foi para várias competições. É um cara que entende demais, eu já conversei bastante, eu gosto muito do trabalho dele. E está direto nas redes sociais também, é um cara que tem uma presença bem grande, divulgando muitas avaliações de provas, essas provas de destaque. Então, se você entrar lá no Instagram dele, você vai ver muita análise dos atletas deles, que ele tá lá pra gente poder acompanhar. Então é um trabalho bem bacana, assim, que vale a pena acompanhar. E ele trouxe um pouco do ponto de vista dele sobre a biomecânica também. Ou seja, falta só falar de mais uma pessoa. Você, Thiagão, conta um pouco quem é Thiago Vinhas. Então, perto desses caras aí, eu vou tentar fazer o meu aqui, mas eu sou ex-nadador, quase profissional ali, fui até meus 20, de lá pra cá nadador master. Tive alguns períodos do master que eu consegui treinar um pouco melhor, e inclusive performar melhor que meus melhores tempos que eu treinava quando eu nadava 50, 40 mil por semana. Né? Muito focado no trabalho técnico, em como nadar, em como aprender o que fazer. Né? Então, já trabalhei com treinamento de alto rendimento, já trabalhei com treinamento master, com iniciação da natação de criança, já dei aula para criança também, gosto bastante, inclusive. E acho que como atleta, ainda hoje eu estou tentando voltar agora, no que vem eu viro com 40, eu quero ver se eu consigo voltar a ter alguns resultados um pouco mais expressivos. E aí a gente mandar ver, né? Bom, basicamente, acho que da minha parte é isso. Eu tenho um trabalho de avaliação, inclusive que eu estava fazendo agora há pouco, que eu falei, né, antes de vir para cá. Faço trabalho de avaliação biomecânica. A gente faz uma filmagem, eu vou contar um pouquinho daqui a pouco sobre o que é avaliação biomecânica, e eu falo onde que eu entro dentro do formato que a gente vai ter a resposta da pergunta lá. Legal. Gente, é bem isso mesmo então. Ele é um cara que também, além de tudo, o Thiago tem aí uma rede social muito forte. Para quem não segue ele ainda, quem não conhece ele ainda segue, tá aqui, ó, Thiago Vinhas, tá? E vindo para cá antes, a gente estava junto, ele falou que ele já fez mais ou menos 200 avaliações biomecânicas com grande foco em Master, não é? Isso, a grande maioria dos atletas avaliados foram atletas Master. Tem também atleta de federação, atleta desde os 9, 10 ali até 70, até 70 e pouco eu já avaliei. Então deu para ver bastante coisa, muito padrão, muita coisa diferente, muita coisa interessante que vale a pena a gente comentar. Legal. Bom, esse vai ser um papo em que a nossa missão aqui é falar um pouco sobre técnica de nado, sobre se existe ou não um nado perfeito, ideal, enfim, sobre como a gente pode corrigir, sobre, de repente, dicas práticas que a gente pode ter. Então, eu espero que seja um dos mais vistos da nossa história, porque todo mundo quer saber isso, né, Thiago? Todo mundo quer nadar bem e todo mundo de todas as idades, né? Desde o que está começando até o pessoal que está lá no final. Eu não quero competir, mas eu quero nadar bem. Eu quero nadar bem, todo mundo gosta de nadar bem. Então pode ter certeza que, independente do seu nível, independente da sua idade, esse podcast é para você. Legal. Bom, primeira pergunta então, antes de a gente realmente chamar o pessoal, porque a gente tem mais ou menos aí deles umas 10 perguntas sobre todo mundo, né? Mas antes de a gente ir para essas perguntas para eles, você usou um termo aqui que eu quero saber se você pode me contar. O que é nadar bem? Cara, nadar bem, eu diria que é nadar com inteligência. Eu uso muito isso, natação inteligente. É um termo que eu gosto muito, eu uso. Nadar bem é você nadar dentro da sua capacidade física, das suas condições, dentro do seu objetivo, da melhor forma possível. Então, meu objetivo é a prática, eu não gosto de me cansar muito. Tá tudo certo. Então, talvez um nado mais alongado, um nado mais econômico, seja o melhor para você, seja o seu nadar bem.
eu tenho uma lesão no ombro, então eu preciso fazer um certo movimento limitado, eu tenho uma certa limitação. Então, se eu nadar bem, vai ser diferente. Né? Acho que é atender às demandas físicas, as demandas, inclusive, psicológicas, dos objetivos. Né? O nadar bem vai variar muito, mas ele tem que atender o objetivo da pessoa. Acho que o principal ponto é esse. E aí tem uma diferença, então, pelo que eu estou entendendo, entre você ter um nado bonito, ter um nado feio, que são coisas diferentes. Porque Sim. a técnica, acho que tem uma técnica que é praticamente única, que realmente varia um pouquinho, a gente vai ter que falar disso depois, mas pode ser que o nadar bem seja um nado feio, para mim, por exemplo? Digamos que eu tenha uma questão no ombro, como você falou. Sim, às vezes, se o seu ombro, se você tem uma limitação de movimento, você não consegue subir muito o cotovelo. Tá. Às vezes, seja um braço um pouco mais aberto, que vai deixar o seu ombro numa posição mais confortável. Então, talvez você tenha certa limitação de resultado, de desempenho. E tá tudo certo, seu objetivo não é esse. Se o objetivo for esse, às vezes você é um atleta de alto rendimento. Acho que um exemplo legal aqui, que é bacana trazer, é, por exemplo, o Henrique Martins. Se você olhar, o pessoal olha e fala, nossa, que estranho, porque ele tem um braço dobrado e outro esticado. E assim, é muito nítido, é muito visual isso no borboleta, e é engraçado. E ele foi finalista do Rio na Olimpíada. Nossa. Então ele tá nadando errado? Aí eu perguntei pra ele, quando ele treinou comigo no Master lá no tênis, falei, e o braço? Tipo, a gente já tinha um pouco mais de intimidade, eu falei, e esse braço aí, qual é que é? E ele falou, eu tive uma lesão, na época ele fez muito trabalho com o Augusto da Média por muito tempo, ele falou, eu tive uma lesão e tava doendo. E esse foi o jeito que eu encontrei pra nadar sem dor. Era feita a avaliação, não tava perdendo força. E quando tentava arrumar o braço, estender pra equilibrar, perdia força, não dava. E aí, como o atleta tem a obrigação de render em 3 competições por ano, tem o Troféu Brasil, tem a Maria Lenk, o Finkel, né, o nome ali, aí tem competições internacionais, então foi o jeito que eles encontraram, e isso ficou. Então até hoje ele veio depois competir o Master, ele bateu o recorde mundial Master com um braço dobrado, e não é mais ou menos não, é bem nítida a diferença, um braço dobrado e outro esticado. Então no caso dele foi um nado que, se você olha, tá longe do seu padrão, que a gente está acostumado a ver, mas o cara foi finalista olímpico no revezamento 4x100 medley no Brasil. E eu estava vendo também, acho que nessas últimas Olimpíadas, que tem alguns casos de pessoas que chegam lá e que não nadam tão lindo assim, né? Pelo menos teve um caso de como era o nome dele? Italiano, eu acho, não era? O italiano. Esse acho que é o mais clássico. Paltrinieri, o Gregório Paltrinieri eu acho que é o mais clássico. A Itália tem uma escola de natação de fundo muito boa, muito forte. E se você for analisar, praticamente todos os atletas têm esse padrão de nado. Não igual dele, que ele balança demais, mas um padrão uma frequência bem alta. A Simone Quadarella, que foi campeã mundial quando a Ledeck não nadou, né? Senão não dava. Senão não dava. Mas quando ela não nadou, ela foi campeã mundial. É um formato muito parecido. O Gabriele Detti, que chegou a ganhar provas, chegou a ganhar campeonato mundial também. Um nado também com uma frequência bem alta. Mas o Paltrinieri especificamente é muito engraçado porque você bota ele do lado dos outros, o Elbrock, que foi campeão mundial, campeão olímpico, Sim. ou o Sun Yang, os dois eles nadando junto, é muito engraçado porque o Paltrinieri cruza todas as pernadas, não é uma outra, não é de um lado, são dois, pá. Então, gente, você tá me vendo, é isso mesmo, vou fazer bem claro. Em todas ele cruza, ele puxa muito cruzado para dentro. E o cara, por muito tempo, foi o segundo melhor tempo da história de 1500. Ele ganhou ganhou mundial, ganhou Olimpíada, águas abertas, piscina, né? Então, assim, ele foge do padrão. Não acho que a gente deva ensinar isso para os outros. Mas foi dentro do que ele tinha como característica, foi o que se encaixou melhor. Você vai falar que o cara tá nadando errado? Agora, você falou aí, por exemplo, de 3 países diferentes. Estão pegando China, Itália e o Elbrock é alemão. Alemão, tá. Será que também a técnica do nado não tem muito a ver de onde você tá? Eu acho que um pouco sim, porque, por exemplo, você pega que eu falei da Itália, no caso especificamente, a escola de fundo muito forte. Eles têm outros nadadores de outras. Tem nadador de peito, medalhista olímpico, campeão olímpico, acho que foi campeão. Tem nadador de costas, recordista mundial. Legal. Mas a escola de fundo da Itália está muito baseada assim. Não quer dizer que todo mundo que nada de fundo na Itália vai nadar assim. Mas uma época, eu lembro quando eu era novo, que o Paineiras, todo mundo nadava com o braço reto, praticamente, na turma do fundo. Então, eles chegavam na competição, todo mundo nadando braço reto e gritando no aquecimento também, a mania que eles tinham. Mas era mais ou menos uma escola, né? A Nayara Ribeiro, ela foi a finalista de mundial nadando com o braço reto a prova de 1500. Não é o padrão teoricamente ideal, porque você tem o braço reto, você tem uma carga de ombro muito grande,
mas foi o que encaixou para ela. Ela tinha uma estatura menor, ela conseguia girar fácil. Então, assim, por isso que eu falei que é importante ver cada um. Então, acho difícil você falar a escola tal, então todo mundo na Itália vai nadar assim. Não, não é todo mundo. Mas existe uma base do ensinamento. Pode ter uma tendência, algum com tipo certeza de... existe essa talvez tendência. não um defeito, mas uma forma de nadar, uma forma realmente característica de cada região, talvez. Que, em geral, se encaixa com o nado de fundo, uma frequência alta, com menos tempo de apoio, essas coisas. É um padrão de nado que se aplica à maioria. Tá. Você tem quem foge, tipo o Paltrinieri, que entorta demais, e o Albrock e o Sun Yang, que fazem pegada dupla. Sim. Eles fogem. Mas a grande maioria, se você for pegar lá na final olímpica, você tem 6 nadando de um jeito, mais ou menos parecido, aí você tem um e o outro. Entendeu? Então existe a média. Acho que em geral a gente busca essa média, na hora que eu vou meio que ensinar ou tentar buscar essa média. Legal. Mas se o cara escapar, aí cabe ao técnico ver o quanto que eu vou insistir nessa tentativa de chegar nesse padrão do meio e o quanto que eu vou aceitar e treinar o cara assim mesmo. Sim. Gente, vocês podem ver que se fosse só o papo com o Thiago Vinhas, a gente já está muito bem servido, porque ele tem um repertório muito grande e ele fala muito bem disso também. Mas eu queria agora puxar então para a primeira pergunta que a gente fez e que foi de fato gravada. Pessoal, produção, por favor, se puder colocar, para o André Teixeira. A gente queria saber dele, né, qual a idade para começar a trabalhar a técnica? Se você puder responder, por favor, para a gente, meu querido André Teixeira. Bem, na minha experiência, o quanto antes, melhor. É claro que quando a criança está começando a nadar, ela precisa de um acompanhamento muito perto de um bom programa e também um bom professor. Pensando ali numa idade de 6 anos de idade, por exemplo, se uma criança já tem uma boa adaptação à água, ao meio líquido, a técnica ela já pode ser colocada ali, ainda que seja com brincadeiras, né, educativos, uso de implementos. É claro que a gente falando dessa maneira, a gente coloca aqueles que estão começando a nadar mais tarde de uma forma negativa. Não, eu não vejo dessa maneira. Mas é claro, se você inicia com a melhor interação na água, com o melhor direcionamento, com a melhor técnica, e aí você vai de uma forma natural consolidando essas técnicas, essas percepções, essas interações na água, melhor você vai nadar. Se uma pessoa adulta começa a nadar, é a mesma coisa que uma criança? É claro que não. Por motivos não só cognitivos, como também de interação com a água. É natural a gente, depois do nascimento, se a gente tem contato com a água e interage bem com a água, a gente não desenvolver medos, situações difíceis que podem ocorrer, né, num processo de interagir com a água sem um bom direcionamento de um programa, um professor. Mas é possível também aprender de uma forma muito sólida, como adulto, ou terceira idade, ou quarta idade, com um bom direcionamento. Ok? Bom mergulho. Com as palavras, então, do mestre Teixeira, o que você me fala, Thiago? Eu falo que eu fico feliz, porque acho que é basicamente o que eu penso também. Né? O quanto antes, melhor, no sentido de eu não preciso esperar para ensinar a técnica. O que eu preciso é respeitar a questão da ludicidade, da atratividade da aula para a criança. Né? Eu vou brincar. Às vezes tem muita gente que confunde um pouquinho, por exemplo, as metodologias que vão mudando de touca. Porque agora essa touca aqui agora é sério. Não, peraí. Pô, eu entrava, quando eu dava treino para a equipe júnior sênior, eu entrava na água, a gente jogava polo, a gente fazia brincadeira de um arranca-prancha debaixo do outro, sabe? Então, assim, é importante não confundir a questão da ludicidade e seriedade. Eu posso ser lúdico e sério e ter um treinamento intenso. Faz um revezamento de perna, pra você ver. O tanto que você não vai arrebentar com a galera. Então, assim, eu acho que cuidado para não confundir isso. Quanto antes começar, melhor. Mais cedo eu aprendo novas habilidades, mais cedo eu desenvolvo novas capacidades. Então, eu concordo plenamente com ele. Acho que o quanto antes e respeitando a faixa etária, por exemplo, uma pessoa que vai começar mais velha, uma pessoa tem um pouco de medo da água, então a abordagem vai ser um pouco diferente. Sim. A criança, às vezes eu pego uma criança de 4 anos, que já tem um desenvolvimento legal, eu pego ela e jogo pro alto de bomba. Ela cai, eu faço isso com as minhas filhas. Ela cai ali e às vezes é um jeito de quebrar esse medo que ela tem de sempre ser controladinha. Não, ela caiu de bomba lá. Opa, vou me virar. Eu tô trabalhando uma técnica também.
Sim. Entendeu? Então eu concordo plenamente. Acho que a resposta dele achei excelente. Ele fala aqui, por exemplo, de que já com 6 anos você consegue trabalhar a técnica se a criança de fato tiver isso. Agora, pensa que tem muitos pais e mães que estão vendo. Como que o pai e a mãe conseguem saber se o seu filho já com 6 anos está conseguindo na aula trabalhar também técnica? Dá para perceber isso? Você acha quem está de fora, assim, pai, mãe? Ou como saber se realmente o seu filho ali que está com 6, 7 anos está tendo não somente a parte lúdica, que é muito legal, mas está contemplando também essa questão técnica? Normalmente, a academia, a escola, ela tem um planejamento. Dentro desse planejamento já é uma base, porque já está lá, perna de crawl, movimento tal, movimento de braço, sobrevivência. O que é trabalhado dentro da aula. Então, a partir daí, você já passa a ter uma noção, já facilita, já direciona a atenção. Aí eu passo, porque esse planejamento, normalmente o pessoal pode acompanhar, os pais podem acompanhar. Então, você olha ali, você vai entender o que está acontecendo. Se não tem um planejamento desse, eu acho que vale a pena você dar uma olhada. Talvez chegar a conversar com o professor, mas o que está sendo trabalhado, o que vai ser trabalhado, conversar com o responsável da escola. Mas a partir daí você vê seu filho fazendo tal movimento. Então, porque assim, não é realmente função do pai saber. Porque se ele gosta, ele vai acompanhar um pouco mais de perto, mas o professor vai saber aonde está a criança. E às vezes até testar um pouquinho mesmo. Porque às vezes eu estou brincando mais, mas a criança gosta, vamos brincar de nadar até o final. Aí a criança se empolga, nada lá, e de repente ela quer nadar mais. Aí tem que tomar cuidado para não exagerar. Sim. Fazer o contrário. Ela gostou de nadar, então agora vamos começar a nadar. Eu já tive criança de 6 anos que nadou 1.000 metros numa aula. Nossa! E ela adorava, saía super feliz brincando. Era uma aula que ela fazia, era um mini treinamento que tinha crianças de 6 a 13. Mas era uma pessoa que tinha uma habilidade muito grande e estava ali dentro. E não é que ela ia forçar, vai, não. Dentro do contexto, ela fez os 1.000 metros e deu tudo certo. E ela saiu, fez, nadou, desenvolveu. Então, eu acho muito difícil você cravar qualquer coisa. Sim. Mas eu acho que quanto antes, melhor. E aproveita para ficar de olho. Acho que a atenção, né? Acho que o grande lance é a atenção no que está acontecendo. Depois, a gente volta um pouquinho também nessa questão de técnica para os mais velhos, né? Então, para o caso já do Master, enfim. Mas focando ainda um pouquinho nisso, nessa questão que é de criança mesmo, que tem muitos pais e mães vendo. Eu fico olhando isso dentro já do meu clube, enfim, que as crianças elas vão crescendo, sai da aula e vai pro time, aí o time já tem o treino, aí o treino já começa a ter realmente volume, e aí tem horas que pode ser que o técnico peça um negócio que o pai e a mãe não sabem muito bem o que é a tal da avaliação biomecânica. Essa é uma questão. Que geralmente isso pode começar já com 10 anos de idade, 11, 12, né? Eu já vi casos também de crianças jovens que os técnicos e o clube pedem para poder, né, seguir. Sim. Isso é algo comum. Infelizmente, normalmente o sentido acaba sendo o contrário. Os pais procurarem e tem técnicos até que não gostam e que nem querem. Ah, é? Porque às vezes não, o atleta é meu, eu sei o que está acontecendo. É verdade, eu já vi assim, os pais querendo saber onde faz, quanto custa e tal, mas eu não sei se isso foi de fato motivado. Eu já tive situações em que o técnico sugeriu, já teve, mas a maioria dos casos são os próprios pais que vão atrás. E infelizmente já teve caso do pai, da mãe falar, não fala com o técnico dele. Que saia justa, né? Nó, né, sabe? Porque assim, a maioria a gente se conhece, né? Lógico. Então dá aquele nozinho, mas assim, eu acho uma situação, além de ser uma situação muito chata, eu acho de certa forma triste, porque não é que eu vou roubar, eu ou qualquer outro avaliador, né? Não é isso que a gente quer roubar o atleta, não é isso. Eu quero fornecer ferramenta para que o próprio técnico observe e melhore. Né? Às vezes tinha atleta que treinava comigo, a pessoa nadava todos os dias. Aí começou a fazer aula de personal uma vez por semana, mudou. Porque eu passei a ver outras coisas que eu não via no grupo. Sim. E aí eu fiz uma avaliação dela. Mudou mais ainda, porque eu vi outro ângulo. Então, assim, a nossa ideia na avaliação é fornecer ferramentas. Né? Não adianta nada. Você precisa abrir um monte de parafuso, eu te dou um martelo. Eu falei, vai. Pô, eu vou te dar uma chave de fenda, eu vou te dar uma chave Phillips, qualquer coisa que resolva o seu problema. Então, a partir do momento que você tem, tanto que a primeira frase quando eu faço uma avaliação eu estou te avaliando vendo essa foto, vendo esse cenário de agora, você nadando 50, 100, dependendo do protocolo. O seu técnico te vê todos os dias. Então, quando eu falar alguma coisa, se for diferente do que ele falar, não quer dizer que o Thiago está certo ou que o Thiago está errado.
Você vai chegar para o seu técnico e vai falar, o Thiago falou isso, o que você acha? Acho que esse é o principal ponto. É um trabalho conjunto. Não sou eu que vou fazer milagre e nenhum outro avaliador que vai fazer milagre. É um trabalho conjunto. O nosso objetivo como avaliador é fornecer ferramenta para que o técnico possa olhar e fazer. Então... E nessa linha, a gente perguntou também para o Gustavo Lima qual a função da avaliação biomecânica e quais os tipos. E ele mandou isso para a gente por áudio, que ele estava meio corrido aí por esses dias. Eu vou replicar aqui o áudio dele. A biomecânica é ciência em movimento. Né? A ciência que, juntamente com a cinesiologia, a anatomia, a fisiologia, fazem esse embasamento teórico com a transferência para a parte de execução, entendendo um pouco melhor a mecânica ali dos seres vivos para resultar numa eficiência maior. A análise biomecânica é dividida em duas partes, a quantitativa e a qualitativa. A qualitativa envolve o objetivo da qualidade do movimento, da busca da qualidade do movimento, e a quantitativa, a mensuração deste movimento. Dentro desses recursos, a parte de coleta, de análise e investigação dos dados, de proposição de alguns exercícios específicos diante o que foi detectado, e a partir disso, a reanálise e o monitoramento para manter a melhor qualidade e controlar esses dados, tanto no qualitativo quanto no quantitativo, esboçando a melhor performance independente do objetivo. Complementando, a biomecânica, portanto, ela traz a ciência e a tecnologia para mais perto do objetivo, somando com outras áreas multidisciplinares para potencializar esse resultado. A biomecânica, principalmente, trazendo o entendimento com um maior embasamento científico, junto com alguns recursos tecnológicos, principalmente o recurso de vídeo, junto com alguns outros softwares que vêm para contribuir para a maior eficiência desses feedbacks e dessas ações dentro da função. Bom, depois dessa explicação técnica que o Gustavo passou para a gente, traduzindo quer dizer o quê? Vamos lá. Resumindo e traduzindo, tem dois tipos de avaliação biomecânica, a qualitativa e a quantitativa. Até aí eu falei a mesma coisa. O que é a qualitativa? É ver o movimento. Eu olho o movimento, essa braçada está cruzando, essa perna está dobrando muito o joelho, esse braço está indo para fora, e você vê a qualidade do movimento. E a quantitativa, quantidade de movimento. Quantas braçadas eu dei por 25, qual foi meu tempo em cada fração da prova, qual foi meu comprimento de braçada, minha velocidade instantânea. Essa é a avaliação. Você vê muito pessoal fazendo, muita gente colocando essas informações. O próprio Gustavo coloca bastante, o Augusto da Médio, o brasileiro RP Sport Science, desculpa, eu esqueci o nome dele. Ele fez a avaliação do Léo Marchand. Legal. Você tem um brasileiro na seleção francesa fazendo esse trabalho. Nossa, não sabia, que interessante. Então, assim, é um trabalho muito específico. Ele fez até uma reportagem com ele, foi bem legal. Até desculpa, eu vou tentar depois achar aqui o nome. E então, assim, é um trabalho que está muito em alta. Os grandes clubes têm esse biomecânico fazendo isso. Porque aí, a partir disso, se eu pegar o quantitativo, o técnico vai olhar aquilo que o cara fez na eliminatória. Olha, você acabou perdendo muito o comprimento de braçada, ou na virada você fez isso, você acabou perdendo na saída de borda, então você consegue olhar certinho pelos números. É uma análise muito legal de ser feita, assim. E a qualidade, o cara vai olhar, às vezes ele vai parar a foto, aquele dedo apontando para fora. Opa, não quero esse daqui, eu quero esse daqui. Então, tem muita coisa que é basicamente a minha avaliação, o principal ponto é esse. É a análise qualitativa. Eu olho a pessoa nadando, a gente vê embaixo d'água, vê em cima da água, vê de frente. Olha, a mão está indo muito para fora, o braço está entrando cruzado. E isso, assim, quando a gente vai corrigir, a gente parte vamos começar pelo alinhamento. São dois pontos, o alinhamento e a força, né? Para eu nadar mais rápido, o que eu preciso? Diminuir meu arrasto e aumentar minha força. Uhum. Então, para eu diminuir meu arrasto, eu preciso trabalhar em cima do alinhamento do corpo. Então, a primeira correção eu vou fazer em cima disso. Eu tô com a cabeça alta, eu vou olhar para baixo. Meu braço está cruzando e meu quadril vai junto, o que eu posso fazer para evitar isso? Tô reto? Tô. Como que eu vou gerar mais força? Eu vou direcionar minha mão aqui, eu vou subir mais com o meu cotovelo, eu vou bater minha perna mais assado. Então, primeiro eu deixo o cara reto e aí eu vejo como que eu vou gerar mais força. Porque não adianta eu gerar mais força se eu estiver nadando igual a minhoca. Eu só vou minhocar mais rápido. Sim. Então, resumindo é isso. Qualitativo
é a qualidade do movimento em si, olhando só o movimento ali, e aí tem alguns parâmetros que a gente tem como base, né? Uma linha mestre ali, e o quantitativo é a quantidade de cada aspecto específico do nado. Entendi. E uma coisa que a gente tem que sempre pensar nisso é que quando a gente fala em água versus ar, a água ela é mais ou menos 1000 vezes mais densa do que o ar, não é? Exatamente. Então você tem um conjunto de forças sobre o nosso corpo que são diferentes. Sim. Então, qualquer coisinha que você erra, que você não faz muito bem feito, isso gera um deslocamento pior nesse meio, para não usar um termo técnico, né? Você anda pior. Se você está andando meio torto assim, você vai estar freia mais. Você já freia mais. Então, assim, e na água isso é 1000 vezes mais complicado de fazer, não é? Então, usando exatamente esse ponto que você falou, vamos imaginar, por exemplo, a entrada do braço no crawl. Uhum. Em geral, eu oriento para a pessoa entrar mais na frente. Aí você pega aquela pessoa, não, eu gosto de entrar bem pertinho, mas entrar aqui depois eu faço uma posição muito boa de apoio aqui. Tá, mas ainda que seja a melhor posição possível furando a água, será que ela é melhor do que se seu braço fosse por fora? Eu sempre penso nisso. Mas quando ele vai por fora também, não tem uma questão de realmente bater com essa parte aqui? Depende. Se eu acabar indo muito e meu braço cair, meu cotovelo cair, sim. Mas se eu conseguir sustentar, não. Então, assim... Aí eu já não forço mais o ombro? Nessa também? Não necessariamente. Se Não você conseguir segurar... Acho que uma coisa muito legal que eu costumo falar é a nossa fase de apoio, né? O que é a fase de apoio? Aquela hora que a mão está na frente. Uhum. Mas por que é a fase de apoio? Que eu tô aqui na água? Mas a água te dá apoio? Nenhum. Tenta apoiar na água pra você ver. Não dá pra fazer nada. Exato, é o nome errado. Não é uma fase de apoio. Cadê o apoio? Se eu apoiar, ou minha mão vai cair, ou ela vai balançar. É uma fase de sustentação. Sustentação. Entendeu? Eu chamo de fase de sustentação, porque eu preciso aprender a manter meu braço em cima, a sustentar meu braço em cima. A partir do momento que você entende que não é apoio, sim sustentação, fica muito mais fácil, porque as pessoas... Vamos voltar no principiante. Respirar. Eu acho que a principal dificuldade para a pessoa aprender a nadar. Eu não consigo respirar, meu braço cai. Porque você não tem um apoio da água. Então, por isso, às vezes, ou a maioria das vezes, a gente ensina aquele nado pegada dupla, espera chegar, dá a pranchinha. Então, como que eu faço? Dou a pranchinha, beleza. Só que a pessoa põe o peso do mundo naquela pranchinha. Ela afunda, ela também perde o apoio. Normalmente a prancha resiste. Uhum. Aí, o que eu faço? Eu vou tirar a prancha, ela vai afundar. Então, ao invés de dar uma prancha, eu dou um flutuador, que dá uma resistência menor. Ela vai, consegui, dou uma bolinha, de piscina de bolinha, só para ela ter uma referência lá na frente. Vai reduzindo, né? Reduzindo a bengala. Apoio dela. Eu vou tirando a bengala aos poucos, eu vou dando uma bengala menor, e até que o momento que ela consegue, sem nada, esperar a mão chegar. Apoio você tem sim, Tiagão, quando você pega na borda da piscina. Isso, excelente. Deu apoio, né? Excelente, a boia é um baita do apoio. A pedra ali já acabou o negócio. Só não te ajuda a nadar, mas tá... E aí tem mais uma pergunta que a gente fez dessa vez para o mestre André Teixeira. André, para melhorar, é mais importante a gente focar em técnica, treinar forte ou treinar muito? Responde aí pra gente. Essa é uma clássica, né? Então, eu fiz questão de trazer essa porque já sei qual vai ser a resposta, mas eu fiz questão porque ela acontece muito. Bem, se você é um iniciante na natação, o importante é focar na técnica. E quando eu falo de técnica, eu falo de todas as competências aquáticas possíveis: coordenação, respiração, flutuação, propriocepção, pressocepção, ou seja, tudo aquilo que envolve uma boa natação. Mas ainda, se você conquistar uma boa técnica e já não for tão iniciante, for um intermediário ou avançado, o que eu diria é, dependendo da sua prova, quando a gente treina forte, a gente tem que ter a técnica muito bem consolidada. Então, treinar forte significa nadar rápido com a melhor técnica possível. E treinar muito. Bem, treinar muito, quando a gente fala treinar muito, são todos os dias, volumes altos. Para isso, é importante ter os dois anteriores, seja a técnica, seja nadar rápido com a melhor técnica. Agora, tudo isso é muito subjetivo. Cada pessoa tem uma forma de nadar, tem uma flutuação, ou seja, interage com a água da sua maneira. Mas essas 3 perguntas são perguntas que nós sempre fazemos no momento de mergulhar na água, seja no mar, no rio ou em piscina. E aí, Tiagão, o que você acha do que ele falou? Cara, eu concordo. Acho que nadar muito...
Acho que vai chegar algum momento, por exemplo, no caso do Paul Trinieri, em algum momento o técnico dele falou, não vou tentar mais parar de cruzar a perna e vamos treinar. Ele assumiu, ele aceitou que aquele era o padrão que se encaixou melhor. Né? Mas provavelmente, imagino que no começo da carreira alguém tenha feito ele tentar mudar isso, né? Porque sai do padrão. Então sai do padrão, a gente fala, vamos tentar trazer aqui? Opa, não deu certo, vamos ficar aqui. Eu imagino, não conheço a história direito dele, mas eu imagino que tenha sido assim. Né? Você vai ver gente diferente. O próprio Gustavo Borges, ele tinha um padrão frequente de braçada baixa. Né? Mas tudo bem, o cara tem 2,3 e 2,30 de envergadura. Cara, que jeito que você gira rápido um braço desse? É difícil, né? Então, você tem que achar o seu melhor, você tem que achar o seu melhor nado. Eu brinco que na velocidade, qual que é o melhor jeito de nadar a velocidade? É maior, mais rápido, mais forte. É. Só que aí tem equilíbrio. Para você nadar mais rápido, você vai perder um pouco de força. Para você ganhar velocidade, você vai acabar encurtando ou gerar menos força por braçada. Então, é o equilíbrio entre essas três variáveis. Isso vai se reproduzir, isso pensando na velocidade. Mas no fundo também, eu preciso achar esse meio do caminho. Mas, de fato, acho que sempre a questão técnica, ela é primordial. Eu tenho que nadar certo. Mas olha, eu tenho uma dúvida minha aqui. Por exemplo, você está usando o caso do Paul Trinieri aqui, que teve uma hora que o técnico falou, gente, deixa como tá, ele é bom, vamos realmente começar a, de repente, forçar um pouquinho mais. Mas isso também não tem um risco de você ter, de repente, lesão? Porque eu entendo que a técnica, quando bem feita, teoricamente, ela vai fazer com que você não tenha uma lesão ou tenha uma chance muito menor de você ter lesão. Se você faz de uma forma errada, teoricamente também a sua chance de ter alguma coisa ela é maior, não é isso? Sim, é que depende também do qual que é o erro. Porque no caso dele, por exemplo, a braçada acaba vindo muito para dentro. Sim. Né? A esquerda, se não me engano, que é a de apoio. Ele puxa muito para dentro. O puxar para dentro, minha carga no ombro acaba sendo bem menor do que se ele tivesse aberto. Normalmente, quando eu abro um pouco mais a braçada, eu tenho uma carga no ombro maior. Então, ele está errando, trazendo para dentro, né? Trazendo para dentro, mas isso trouxe para um movimento que é potencial lesivo menor para o ombro. É preventivo, então, de uma lesão. Não diria preventivo, essa técnica mas dele pode ser um pouco melhor para ele não ter uma às lesão. vezes o cara tava nadando com o braço... De novo, não sei qual é a história, mas às vezes o cara tava nadando com o braço mais aberto, uma puxada mais reta, e tava forçando o ombro, resolveu trazer para dentro. Que é, por exemplo, que eu falei o caso do Henrique. O cara trouxe o braço para dentro no borboleta e aí parou de machucar o ombro. Então, assim, eu acho que é importante ver essas coisas. Ou seja, tem uma questão ainda que é uma, como eu posso dizer, adaptação motora caso a caso? Totalmente. Eu trabalhei um tempo com o Fábio Mauro, que era um atleta do Pinheiros, de nadar peito. Ele e o irmão não cheguei a conhecer, mas os dois nadavam peito. São atletas, eram de Rondônia e nadavam pelo Pinheiros. Aí ele comentou que o irmão dele, o Guto, nadava com uma mão para fora, puxada de peito. Uma mão normal e a outra a mão virava. E, pô, se olhar tá errado. Tipo, parece meio óbvio. Tentaram trazer a mão para lugar certo e não foi. Tem que falar, deixa quieto, vai. Mas, de fato, vamos tentar se trazer para esse padrão aqui e ver e tentar trazer no meio do caminho, né? Bom, a gente usou aqui nos primeiros 30 e poucos minutos vários casos de jovens, né? Criança, começando a... Agora eu tenho uma pergunta aqui que é para o nosso querido amigo Gustavo Lima. Gustavo, cachorro velho aprende truque novo? É possível isso? Depois de velho eu consigo ainda, né, fazer uma coisa de diferente, melhor? Me responde aí, por favor. A minha resposta é sim. Logicamente, se for bem estimulado, se for bem orientado, se tiver os feedbacks corretos, fazendo com que o praticante entenda perfeitamente o movimento divergente que ele está fazendo, ele vai ter o entendimento teórico, cognitivo, para passar para a parte motora dele. E aí essa parte motora na água tem que ser muito bem orientada, muito bem conduzida, com os exercícios corretos para ir moldando esse movimento. Portanto, a resposta é sim. Mas, logicamente, pode acontecer de um ou outro ponto estar um pouco mais consolidado o vício. E aí, logicamente, a gente vai ter variações de tempo de absorção. Alguns pontos vão se desenvolver mais rápido, outros vão demorar um pouco mais. Mas, se for bem estimulado e bem conduzido,
com certeza aprende. Pois é, Tiagão, então pelo jeito eu tenho jeito. Ah, dá pra salvar, pô. Dá pra salvar alguma coisa. Às vezes eu acho que não, porque a gente... Depois tem uma pergunta aqui que eu volto, e assim como vários casos de pessoas masters, né, enfim... Master é um termo meio pesado, né? Mas assim, a gente é master. A partir de 25 anos, né? 20, a partir do 20 já tá nadando competição master. A partir de 20 anos você já é master, meu filho. Então, para você falar de mim, você dobra a língua, porque você pode ser master e você nem sabe. A gente que é mais velho, né? Tá na casa de realmente 40, 50 anos, enfim, nós pegamos várias técnicas, vários tipos, várias fases em que as técnicas realmente mudavam, que depois é uma questão que nós temos. E é bom saber que com um pouco de treino e de paciência, de uma pessoa que conhece, que consegue te guiar, de repente numa série de educativos, você tem jeito, né? Porque eu acho que no fundo é isso. Entender qual é o erro e buscar como é que você corrige ele no seu próprio dia a dia. Sim, eu acho que o grande lance, o principal ponto aí, vai ser o cara querer mudar. Porque a mudança gera um desconforto. Então, acho que até uma dica legal é, eu tô tentando mudar uma técnica. Você chegou para mim e falou, meu braço está cruzando. Eu vou falar para você, entra mais aberto. Beleza, óbvio. Aí você vai nadar e você sai nadando e está confortável para você nadar. Se está confortável, você acha que você está mudando? Então, assim, entra mais aberto. Se você está nadando e está confortável, você obviamente está nadando igual você estava nadando. A mudança gera desconforto. Então não tem como você nadar 10 anos cruzando o braço e achar que está nadando gostoso, confortável, e você achar que você está corrigindo isso. Você vai achar que está nadando em Y. E eu falo exatamente isso. Você vai nadar crawl, se você cruza o braço, nada em Y. Costas também é a mesma coisa. O padrão de nado de costas é bem diferente do que nadava antes. O pessoal mexia a cabeça, entrava cruzado, batia bastante. Então é uma mudança muito grande. E então, assim... É importante a pessoa entender que ela vai sofrer nesse sentido, vai ser chato. Entendeu? Eu peguei o meu primeiro aluno de personal, o Nicolau Serra. Nicolau, o grande Nicolau, um abraço para ele. Foi meu primeiro aluno de personal de natação. Uhum. Ele falou, Thiago, eu quero melhorar meu 200 costas. O que ele fazia? Ele fazia exatamente o que eu falei, ele cruzava abraçado. Pô, eu fiz o velho nadar segurando bolinha. Mas ele entendeu, obviamente não era confortável para ele, mas ele fez. Resultado, melhorou o tempo. O Nicolau Serra nada pra caramba e ele tá com 62, talvez? Não tem, faz tempo que eu não vejo. 62. Mas o foco em geral dele nada águas abertas. Mas exatamente. Já competiu bastante piscina. E nessa época ele falou, quero melhorar meu 200 costas. E ele voltou a nadar naquela época para tempo de muito tempo antes. Que legal. Né? Que então, legal. assim, só que ele estava disposto e quando ele nadava ele me xingava. Óbvio, quando você tá com o personal fica mais fácil, né? Dentro de um grupo, dentro de um contexto de todo mundo rodando um no pé do outro, é um pouco mais complicado. Mas a pessoa tem que estar disposta, mas que dá. Se o Gustavo falou, eu acredito. Então, eu acho também, assim, eu tô disposto, viu, meu técnico Fabinho lá do meu Clube Juventus? Eu tô disposto, me dá uma ajuda aí. Eu acho que, assim, tem coisas que a gente sabe que faz errado, a gente tem a vontade de querer mudar, mas ao mesmo tempo é tão difícil, porque são tantos anos fazendo errado, e isso não é sobre a natação somente, então serve para muitas coisas. Fica a dica. Mas eu acho que esse é um ponto. Se você quiser, você tiver pessoas próximas de você que são capazes, você consegue resolver isso também. Dá. É que lógico, aí tem que ver, principalmente dentro do Master, a limitação física, a mobilidade, as coisas que vão... Sim. Mas que dá para mudar, dá, com certeza. Seguindo nessa pegada de Master ainda, uma pergunta para o Teixeira. Teixeira, qual a diferença no Master de alguém que nadou quando mais novo para alguém que começou depois de mais velho? Pergunta. Nadador Master que já nadou antes, que já tem uma experiência, né? Seja em equipe, seja nadando sozinho, e aquele nadador Master que está começando depois, ou seja, está iniciando a sua natação já na terceira idade. Bem, também é muito subjetivo. Se você teve um bom direcionamento e começou a nadar em equipes, teve um bom acompanhamento, teve correções bem direcionadas para o seu nado, né, para a sua forma de nadar, é claro que você vai chegar no Master ali com um pouco mais de repertório motor, um pouco mais de experiência. E aí você vai poder ter a sua atenção mais voltada para a estratégia de provas, para fundamentos de viradas e saídas. Mas a pessoa também que começa como Master
e nunca nadou quando jovem, quando criança, também tem uma possibilidade muito grande de se desenvolver. É claro que quando a pessoa inicia tardiamente, qualquer conquista que ela tem é muito significativo. Quanto mais natação você tem em termos técnicos, em termos de nado, em termos de condicionamento, mais trabalho você vai ter que ter também para você sentir a melhoria técnica, né? Ou o condicionamento. Ok? Bom mergulho. Bom, eu acho que é uma pergunta que a resposta depende, né? Assim, se você for partir do ponto inicial do quem treinou quando mais novo leva vantagem, ponto. Acho que a gente parte daí. Porque o cara já vivenciou tudo aquilo, o cara ele teve esse aprendizado em geral. Mas, é aquilo que a gente estava falando, quanto pior, mais melhora. Então, se você for pensar em termos de evolução, o cara que nunca nadou, ele vai melhorar muito mais quando um atleta master. Porque ele vai partir do zero ou do pouco ali, e ele pode chegar num nível muito parecido, ou até superar um cara que foi nadador. Eu treinei bastante, eu já perdi. Infelizmente tem acontecido bastante, mas eu já perdi de pessoas que não foram atletas quando eram novos. E treinaram bastante, tudo, e já ganharam de mim. Então, assim, tem muito a ver com o tanto que você está treinando, com o seu nível de condicionamento ali do momento também. Mas quando você é novo e você pega e você treinou bastante, você passou por desenvolver determinadas capacidades, por exemplo, mobilidade, a parte de flexibilidade. Em geral, a segunda infância, dos 6 aos 10 anos, é um momento ótimo de desenvolvimento disso. Então, você passou dessa fase, talvez você já teve uma certa... O seu teto já desceu, vamos colocar assim, né? O seu teto ali já vai baixar um pouquinho. Uma grande diferença entre o cara que nunca nadou e o cara que nadou quando era criança, que treinou bastante, você pode ver, por exemplo, a posição do pé. O cara que nunca nadou, normalmente ele tem um pé mais duro. Enquanto o cara que foi atleta de natação, ele tem uma pernada mais solta. Às vezes até o controle de quadril é um pouco mais alto. Então tem alguns pontos que a gente olha, esse controle de ombro, usar o ombro. Às vezes tem 2 caras nadando para 25 de 50 livre. Num 40, num 30 anos, vai. Tem um cara que começou depois e treina bastante, tem uma boa capacidade física. E tem o cara que foi um bom atleta, que às vezes não treina nem tanto mais, mas ele tem uma pernada muito mais eficiente por essa mobilidade. Então, assim, se você comparar, normalmente, isso para qualquer coisa. Se você praticou aquilo quando você era mais novo, você tende a ter vantagem no mano a mano ali com quem começou depois. Mas não quer dizer que ele vai necessariamente ganhar. Às vezes, uma coisa que o André colocou muito legal. O tanto que você melhora é muito complicado, porque se você nadou muito bem, para você chegar no seu melhor é muito difícil. Né? E aí aqui acho que cabe aquela história que eu estava comentando com você da Gabriele Rose. Sim, sim. A Gabriele Rose, ela é uma atleta, ela foi em 96, ela foi olímpica pelo Brasil. Em 2000 ela foi olímpica pelos Estados Unidos, ou seja, não é qualquer coisa, ela foi olímpica pelos Estados Unidos. E ano passado ela nadou a seletiva americana, 100 e 200 peito. Resultado, ela nadou os melhores tempos da vida, com 46 anos. Caraca! 46, 46 anos, ela foi olímpica e ela fez os melhores tempos da vida. Curiosidade, 1,8 de 100 peito na longa e 2,32, se eu não me engano, 200 peito na longa. 1,8 de 100 peito na longa? Com 46 anos. Nossa. Ela era pódio no Troféu Brasil. Nossa. Né? Então, óbvio, ela não fez seleção americana, no caso, mas ela faria a seleção da maioria dos países. Mas tem vídeo dela treinando, ela fazendo barra com a anilha pendurada no quadril. Nossa. Sabe que tá na moda, a galera pendurando, fazendo força ali? Sei. Tem vídeo dela fazendo barra com essa anilha no quadril, com 46 anos. Então, assim, não é uma pessoa que nunca nadou e deu o melhor tempo com 46 anos. Eu fico animado com isso, eu confesso. Mas olha, porque assim, você começa a ver que essa questão de master, ela é muito relativa hoje em dia. Isso também serve para tudo, eu vejo, porque nós conseguimos, enquanto sociedade, avançar tanto em tudo, medicina, na saúde de uma forma geral, que acho que essa barreira de 40, 50 anos, ela tá ficando cada vez mais longa, porque antes o que era complicado para um cara de 30 fazer, um de 30 hoje faz facilmente, tá mais difícil para um de 40, 50, e assim tá subindo cada vez mais isso, né? Sim. Então isso dá um gás pra gente que tá com 40 aí, enfim, para poder falar, não, consigo chegar num nível legal. Eu ainda tenho esperança de baixar tempo. Mas consegue. Ainda tenho esperança, voltar a treinar mais forte, e baixar tempo. E assim, eu vejo isso daí,
Eu brinco, o Felipe Maia, lá de Uberlândia. Em 2016, foi o primeiro sul-americano, eu ganhei dele as 3 provas de medley. Sim. De lá pra cá, nunca mais ganhei. Mas, ó, Thiago, uma coisa que eu tava... Vem batendo recordes, mas assim, é o que você falou, é treino. O cara treina muito e treina muito. E eu fui treinando menos. Então, óbvio que isso ia acontecer. Mas olha, algo que nessa mesma toada aí, que também vai para nossa próxima pergunta, ela tem um pouco a ver, para mim pelo menos. Eu nadei no mar pela primeira vez quando eu tinha, em 2007, isso. Bom, eu já não era mais tão novinho, enfim. E a minha vida inteira eu treinei, de fato, piscina. Tive aqueles volta, enfim, nunca fui um cara que chegou num nível alto, mas sempre estava ali. Nunca deixei fora. E aí, quando eu vou nadar no mar, eu entendo que a técnica muda. Águas abertas é uma técnica. E eu só fui conhecer alguns detalhes da técnica ideal para fazer provas longas em que você precisa gastar o mínimo possível de energia depois de mais velho. Que aí entrou coisas como, por exemplo, perna de 2 tempos. Sim. Que até então, o que era isso, né? Você ter uma braçada mais longa, você contar braçadas para ter menos braçadas por cada, de repente, piscina que você faz. Isso são coisas que eram novas para mim, porque na piscina era uma coisa e águas abertas é outra. Muda um pouquinho, né? Sim, totalmente. Então, até mesmo nessa questão, não quer dizer que eu podia ser muito bom, de repente, piscina, que eu ia ser bom também para fazer o que eu faço hoje. Né? Então, acho que tem essa questão também, né, que muda. E aí, nisso, eu queria chamar para a próxima pergunta para o mestre Gustavo agora. Gustavão, qual a modalidade, além da natação de piscina, tem os nados mais lindos? Vamos lá. Tem o triatlon, a gente tem que falar dele, ou águas abertas. E por que você acha isso, Gustavo? Essa, na minha opinião, é bem fácil. Com certeza é o nado de águas abertas. Eu interpreto a questão do nado mais bonito com relação ao nado mais fácil, nado mais eficiente. O nado de águas abertas, na minha opinião, de eficiência, ele se coloca bem à frente do nado de triatlo devido ao simples fato de ele especificamente já ter a treinabilidade e a propriocepção no meio aquático, né? Não dividir o treinamento com outras modalidades totalmente diferentes, onde na piscina ele vai ser muito mais proprioceptivo, ou seja, ter uma melhor percepção de si próprio no meio, e mais pressorceptivo, maior concepção de pressão do meio. O meio aquático é um meio ímpar, é um meio com uma densidade 1000 vezes maior que o ar, é um meio com atuantes de forças diferentes. Então, se ele tem a treinabilidade na parte aquática, independente, né, de piscina, ou mar, ou lagoa, ele vai se colocar à frente do nado de águas abertas. Ele vai se perceber mais, ter um maior controle do seu corpo nesse meio. Diferentemente, por exemplo, do triatlo, que tem a corrida e a bicicleta, né, que são modalidades com mecânicas diferentes. Né? A corrida, por exemplo, com uma grande constância de impacto, que vai deixar, por exemplo, a articulação do tornozelo dele mais rígido. E vai ser muito mais difícil ele se perceber com o tornozelo solto para ele ter uma melhor eficiência na pernada. Não, eu ia falar que eu já sabia, né? Assim, águas abertas, nada contra o triatlo. O pessoal do triatlo já não gosta de mim, porque eu falei que nadar 1 quilômetro equivale a correr 4 ou 5. Fui, nossa, escorraçado aí. Em geral, de tempo, a média é isso daí mesmo. Turíbio falou isso. E de 16 quilômetros. É mais ou menos 1/4 da natação para a corrida e de 1/4 da corrida para o pedal. Tá mais vendo? ou menos nessa média. O Turíbio falou isso, assim, tem vários vídeos e coisas dele, enfim, eu só postei esse conteúdo, pronto. Você corre, Ricardo, sabe como é que eu falei? Gente, eu não sei, só estou explicando uma informação, calma. Mas antes dessa questão que é de fato polêmica, você acha que ele também já está certo, que é o nado mais bonito de todos, é o nosso? Eu diria que o nado mais bonito, eu falaria que é o nado da piscina. Por quê? É o mais controlado. Sim. Você está num ambiente totalmente controlado. Você sabe quantas braçadas, qual o tamanho. Você vai nadar em linha reta, você não tem que navegar. Exatamente. Então, assim, o nado mais bonito tende a ser o da piscina por causa disso.
E a diferença do nado de águas abertas pro nado de triatlon, eu acho que não é o nado em si, é o atleta. É o atleta. Exato, porque o atleta de triatlon, ele busca nadar igual o cara de águas abertas. Porque se o cara nadar igual o cara de águas abertas, ele tá feito. O problema é, a parte física não é a mesma. Aí vai entrar onde o Gustavo falou. O tornozelo é mais rígido, porque a corrida enrijece, é normal, é um mecanismo de proteção. Tem um tornozelo mais rígido, então a perna tende a afundar mais. O cara muitas vezes faz a prova com roupa de borracha. Então, às vezes, ele nem se preocupa tanto em fazer esse trabalho de sustentação de corpo, porque na prova ele vai estar com roupa. Então, qual que é o trabalho dele? É girar o braço, né? E poupar a perna. Poupar a perna para pedalar e correr. Então, eu não diria que o nado de águas abertas é melhor, porque os dois estão nadando no mesmo lugar. Eu diria que o triatleta não consegue nadar igual o cara de águas abertas. Entendeu? Por razões óbvias, o nadador de águas abertas é um melhor nadador do que o nadador do triatlo. Porque ele só treina uma coisa também, né? Ele só faz um tipo de treino, então para ele é fácil. Por razões óbvias. O cara é um nadador. Então eu não acho o nado melhor. Eu diria que o cara do triatlo não consegue nadar igual o melhor cara de águas abertas. Acho que é mais em relação a isso. Mas com certeza você tem nados melhores nas águas abertas por causa disso. E, gente, eu super respeito o triatlon, porque treinar para 3 esportes é complicadíssimo. Sim, em tudo, financeiramente, tempo, cabeça, parte do corpo que você precisa de fato, né, tá ali. Nossa, é muito mais complicado. Fazer essa combinação. Então, é mais complexo porque você tem que combinar mais coisas. Sim. Mas às vezes essa combinação torna mais dinâmico e mais interessante. Porque vai treinar águas abertas, você vai fazer o que no seu treino? Você vai nadar. Vai nadar. Vai treinar triatlo, você tem as 3 modalidades. Então, eu preciso, eu vou nadar mais devagar, hoje eu vou correr um pouco mais forte. Então, assim, é mais complexo essa organização, mas essa variação, eu acho que fica mais interessante, mais legal essa dinâmica de treino. Entendeu? Então, o cara treina, o nadador do triatlo, ele nada muito menos, então, obviamente, ele vai nadar pior do que o cara da águas abertas. Claro. Mas não pelo nado específico, mas porque não é o que ele treina. Até porque, infelizmente, a natação tem uma participação ínfima no triatlo, né? Exatamente, mas ela, de uma certa forma, dentro do Iron, o que eu ouvi é que ela é de fato proporcional, né? Então... Não é, pior que não é. Você menos. acha que não é? Porque, assim, é mais ou menos 10% se for pegar. Porque um cara... No esforço físico também? Aí depende. Pra mim, eu não vou me esforçar nada pra completar os 3.800 e eu vou me matar pra pedalar 180 e correr 42. Depende de cada caso, realmente. Enquanto um maratonista, um corredor maratonista, ele vai tirar de letra o 42 e provavelmente ele vai sofrer pra fazer os 3.800, que vai ter um tempo bem menor. Exatamente. Então, o esforço pra cada modalidade eu acho que vai variar muito. De cada pessoa, de cada... Mas, por exemplo, uma boa natação no Ironman, 1 hora. Vai, 1 hora. Pro cara que... Um bom pedal, o cara vai fazer abaixo de 5 horas. Uma boa corrida, 3 horas e meia, 4, abaixo de 4. Então, assim, se for pegar, você vai ter mais ou menos metade do tempo de pedal. Sim. 40% do tempo, ou um pouco menos de corrida, e 10% do tempo de natação. Então, assim... Faz sentido. Enquanto numa prova olímpica, não. A participação da natação já aumenta um pouco, mas ainda assim... Não é proporcional. Se for pensar esse número que você falou... de 1 para 4, 1 para 4. A natação, corrida e depois 1 para 4 a corrida para o pedal. Eu vou ter uma prova nadando 1, pedalando 16 e correndo 4. Exatamente. Vai todo mundo xingar nadador. E o nadador vai ganhar. Você só vai ter nadador ganhando prova de triatlon se fizesse essa proporção. A ideia é boa, então. Se tiver alguma dessa prova assim, de triatlon, eu vou fazer. Tá, fica a galera vai que ser organiza sucesso. a prova. Galera, faz aí. Triatlon for Swimmers. Então, eu tô dentro também. Tem uma prova, inclusive, o GP Challenge lá de São Carlos, que é 1:110. Nossa. Nada 1, pedala 100 e corre 10. Pô, tira a natação logo. Pra que você vai fazer isso? E assim, muitas vezes ele não é né? Ainda acaba porque fazendo. Porque o pessoal corre um pouquinho até a água. Então, ainda assim, tem essa. Tem essa, então vamos lá. E tem uma questão também, que é a nossa próxima questão até, que é... Hoje em dia fala muito sobre alto rendimento, ficou um termo que as pessoas entendem o que é, e acho que no passado não era muito difundido. Então, hoje em dia você sabe o que quer dizer isso, e numa certa variação tem o seu próprio alto rendimento, que é você dar o seu melhor, né? Inclusive,
a gente preparando essas questões para hoje, você mesmo colocou isso, né? No seu alto rendimento. No alto com U, né? O alto rendimento. Alto rendimento, alto, primeiro o seu, né? E depois o seu alto rendimento de você conseguir, de fato, performar melhor. Pode ser com U e pode ser com L. Exatamente. E aí essa vai para o André Teixeira. Para quem quer performar no seu alto rendimento, qual a dica de ouro? Em que focar mais? Ou se atentar em relação à técnica? Bem, eu sempre falo uma dica que eu acho muito importante. Quando você nada da melhor maneira em um momento de treino e competição e você percebe um bom deslocamento, uma boa coordenação, uma boa fluidez na água, é como se você estivesse assinando, tendo uma assinatura aquática da melhor forma que você construiu até aquele momento. O corpo tem uma memória corporal. Então, nesses momentos que você identifica a sua melhor natação, é um momento de você guardar aquela sensação na água, para que você, na hora de competir, na hora de treinar, você possa acessar essa memória aquática. Então, esse perfil aquático que cada um busca para a sua melhor performance, ela deve ser identificada não cotidianamente, porque é difícil a gente se sentir tão bem nadando o tempo todo. Mas em alguns momentos você percebe que a sua natação ela está numa relação com a água de uma forma muito especial. Essa é a minha dica de ouro. Até a próxima. E aí, com as palavras do mestre Teixeira, o que você achou? Cara, eu acho legal, acho que é uma dica boa. Como ele falou, nem sempre você vai estar no seu melhor, né? Mas tentar perceber, e aí esse perceber pode ser através da dica do técnico, o olho do técnico, pode ser através de tempo, pode ser através de sensação mesmo. Opa, o que eu fiz aqui? Hoje eu estou super bem. O que eu fiz de diferente? Quantas braçadas eu dei? Como estava meu nado? Acho que a partir do momento que você consegue ter essa percepção, acho que é legal você meio que para fomentar, preencher ali. Tenho que preencher meu mosaico ali com os pontinhos, né? Meu quebra-cabeça. Então, que é a minha braçada ideal? X braçadas estava legal, bacana. Eu chegando com essa sensação tal. Eu achar que meu braço estava entrando um pouco aberto, foi onde eu me encaixei melhor. Preenchi tudo isso daí, eu formei um padrão ideal para mim. E aí grava isso e vai e vê o que você... E é isso que você vai tentar buscar, que foi basicamente o que ele falou. Eu acho uma dica super legal, tá? Essa sensação, ela precisa fazer parte do nosso treino, né? Quando eu trabalhei com um deficiente visual, às vezes, tem aquela soltura no final de treino, eu não dava. Raras vezes eu dava, por quê? O pessoal tem uma dificuldade. No caso, eu tinha uma atleta lá que era muito nítida, a Gisele. Ela tinha dificuldade até por causa de bater, né? Ela baixava muito o cotovelo para proteger a mão, porque bateu a cabeça na parede muitas vezes, ou batia na raia. Então ela dava com o cotovelo baixo. Às vezes a gente fazia um tiro, ou não necessariamente, não era máximo, mas era um negócio bem feito e saía a técnica perfeita. Eu falei, Gi, nem volta soltando. Sai daí mesmo e exatamente o que você fez agora, eu quero que você leve para amanhã pro treino. Entendeu? Mentaliza isso que você fez agora e amanhã você vai voltar desse jeito. Às vezes, aquecimento de competição. Vamos lá fazer um de 25 abertura de prova. O cara cai para fazer aquele de 25. Cara, perfeito. Segura isso aí, nem solta. Nem volta para água. O que você tá aqui é o que você vai abrir aquele sem borba. Desça exatamente assim. Entendeu? Então você ter essa memória da hora que você nadou bem, você ter essa memória, eu acho que é um negócio que faz muito sentido, assim. Você gravar como você se sentiu e que movimentos você fez de uma forma tal que você consegue replicar, é isso? Isso, exato. E aí quando você consegue potencializar isso, você está chegando no seu alto rendimento. Isso, uma coisa legal, quando eu conversei com acho que se eu não me engano foi com o Tomazello, que foi o head coach da Comitê Paralímpico por muitos anos. Na questão de avaliação física, por exemplo. O que é o ideal da forma física? Não sei. Porque não tem os caras não seguem o protocolo. Por exemplo, Pollock 7 dobra, sei lá. Vai medir dobra o cara não tem a perna, cara. Como que eu vou querer usar o mesmo protocolo? Então o que ele fazia? Eu conversei, eu não lembro com quem que eu conversei isso. Eu acho que foi até com o próprio Augusto. Ele pega o auge da carreira, ele pegava na época, ele falou, a gente pega o auge da carreira do cara, o que ele teve de melhor, como que ele estava naquela época. Porque às vezes a maioria são atletas que têm uma carreira bem longeva ali dentro da seleção. Naquela época, como que ele estava? Ele estava mais ou menos com essa formatação, com X%, com tanto do ali. Era onde o cara tentava chegar.
Entendeu? Então é uma forma diferente, eu não uso um protocolo, não usava um protocolo fixo, mas pegava baseado ali. No caso do Master, eu acho que isso é legal, porque a gente tem uma carreira ainda muito mais longeva, dos 30, 40, 50, 60. Hoje eu peso, quando eu tinha 30 anos eu pesava 80, eu fiz tal tempo. Hoje eu tô com 40 anos, eu peso 84 e eu subi um pouco tempo. Será que o simples fato de eu buscar esses meus 80 quilos, será que talvez eu não consiga já estar na minha melhor forma de novo? Mesmo com a idade um pouco mais avançada? Eu particularmente acredito muito que sim. É lógico que vai variar, vai depender de muitos fatores, mas eu acho que a gente perde muito mais a questão de recuperação, por exemplo, com o tempo, do que na capacidade de produzir resultados. Eu acho que o caso da Gabriele Rose, por exemplo, ilustra muito bem, mas a gente consegue, isso você vê cada vez mais, você vê a galera dando resultados muito bons, mas o cara não vai conseguir reproduzir aquele mesmo resultado por 4 dias de competição. Tem isso também. O Nicolas, cara, eu acho que mais exemplo do que o Nicolas, o cara ganhou o Mundial com 42 anos, a 3 centésimos do recorde mundial dele, de 5 anos antes. Né? Então, mas o que ele falava, o que ele fala muito? Recuperação. Ele é o que mais dormia, né? O que ele mais focava era recuperação e trabalho físico. Então, condicionamento físico. Mas eu preciso fazer musculação? Sim. Quer dizer, musculação? Não necessariamente. Preparação física. Musculação é uma vertente, é uma ferramenta da preparação física. Mas não fala muito isso não, porque para mim que já tô fazendo isso, já acho um porre. Imagina se você fala, não, dá para você se preparar sem você ter que malhar. Não, gente. Fala com o seu técnico aí, depende da sua meta, mas até onde eu entendo é uma vertente importante também, sim, né, geralmente. Sim, não é que não tenha que fazer, é que a pessoa, muita gente entende como, eu tenho que fazer musculação? Não, Thiago, e mais uma coisa, depois de mais velho, você também perde músculo, né? Então é bom que você faça a musculação. Exatamente, a musculação ela vai ganhando um papel cada vez mais importante. Ela, na questão de prevenção de lesão, na questão de fortalecimento propriamente dito como escudo, se eu tenho mais musculatura, eu cair, eu tenho mais proteção. Evitar doenças degenerativas, doenças neurais. Então, assim, não tem como fugir. Musculação cada vez mais associada à qualidade de vida. E performance também, no nosso caso, na minha auto, que eu ia falar, tem a self-performance, a auto-performance com U, e a high performance. Que é o alto rendimento. Que é o alto rendimento, exato. Então, é mais ou menos como a gente vai dividir isso daí. No inglês são palavras diferentes, fica mais fácil. Gente, estamos caminhando aqui para o finalzinho do Pode Nadar pelo tempo, enfim, mas até porque a gente não gosta de estender muito, que eu sei que vocês não têm paciência para ver tudo às vezes. Já percebi isso, né? Põe no 25, tá tudo certo. Dá para ver mais ainda. Mas, tem uma pergunta que eu tinha feito até, que eu mandei para o Gustavo Lima, tá aqui. Porque eu percebi que nos anos 80, quando eu comecei, tinha uma técnica, depois nos 2000 veio outra, hoje em dia já tem outra, e a minha dúvida é se por acaso isso vai ter uma nova daqui a um tempo, eu não sei, né? Então, a minha pergunta para o Gustavo Lima é, antigamente era o entra dedão, sai dedinho, depois veio o S. Hoje em dia é uma pegada um pouco mais reta. E eu quero saber se o futuro reserva alguma coisa diferente para nós. Se existe alguma evolução na técnica programada. Me conta aí, Gustavo. A técnica ela vem evoluindo de forma exponencial aí durante o tempo. Nós vemos, às vezes, um padrão de nado e colocamos aquilo como a grande verdade do momento e passa-se pouco tempo e tem um nadador com outro padrão totalmente diferente de nado, tendo o mesmo sucesso ou um sucesso ainda maior. A evolução ela vem diante justamente esse maior conhecimento que fomos ganhando no decorrer dos tempos para investigar esses diferentes padrões. O mais importante é a gente ter a noção do que é erro e o que é característica e saber que a técnica é uma camisa que nunca vai vestir corpos diferentes, né? Mas tem alguns exemplos, como a posição da cabeça ao longo do tempo, que antigamente era ligeiramente inclinada, e devido à era dos trajes, os trajes contribuíram para a gente ter aquela noção da melhor posição mais alinhada, mais horizontal, né? E a cabeça hoje preconiza-se mais alinhada, com os olhos voltados para baixo, potencializando não só a redução do arrasto na mesma,
mas a posição do quadril mais alta. Agora, mais recente, o Popovich trouxe uma ligeira flexão do punho antes da flexão do cotovelo para pegar água e outras tantas, né? Eu acho que o mais importante é conhecer as individualidades e saber que vamos ter técnicas diferentes diante a corpos diferentes, características diferentes, valências físicas diferentes, né? Então, níveis de força, níveis de mobilidade, níveis de pressorcepção, cada atleta vai sentir a água diferente. Isso aí vai contribuir para alguns variados padrões que não existe o certo nem o errado. Existem os padrões que vão ser mais corretos para o indivíduo X e o indivíduo Y. O mais importante é interpretarmos aí qual o melhor padrão para cada corpo. Resumindo, estamos lascados. Vem técnica nova por aí, vem novidade. Como ele falou, a técnica tem mudado exponencialmente nas palavras dele. Você concorda? Eu concordo, eu acho que tem mais ferramentas, né? Eu acho que o importante é ter controle. O controle. Então, por exemplo, eu vou testar nadar com uma frequência maior. Beleza, deu certo? Deu. Faz sentido? Vamos tentar? Por exemplo, a frequência de braçada do Adam Peaty é muito mais alta do que os outros. E ele ganha de todo mundo por muito, né? Então, será que a gente não vai ter daqui para frente o pessoal tentando aumentar a frequência de braçada? O que influencia isso? O padrão de coordenação dele de nado? Porque mesmo numa frequência altíssima, para chutar, ele só começa a chutar quando a cabeça dele está totalmente encaixada. Se for parar no quadro a quadro ali, você vai ver que a cabeça dele está encaixada no braço. E aí ele chuta. Mesmo numa frequência super alta. Então, eu acho que com o passar do tempo também, algumas coisas, a capacidade física das pessoas, dos atletas, foram aumentando bastante, de forma que o pensamento foi saindo um pouco do economia de energia, indo para tentar treinar para aguentar mais esse padrão, mesmo que ele seja mais desgastante, mas ele é mais rápido, eu vou treinar para aguentar mais. Né? Por exemplo, o braço reto, que antigamente teve um sueco, Stefan Strand, ele foi recordista mundial de 50 e 100 com o braço reto. Mas no 100, acho que é praticamente o único cara que eu sei que nadava com o braço reto. Era bem reto para cima mesmo. E no 50 você tem bastante gente. Você fala da fase do ar mesmo. Desculpa, a fase aérea, isso. A fase aérea. A fase aérea desse sueco era reta para cima. Uma mobilidade, um giro muito grande. Mas até no 100, isso é raro. Raro, eu só conheço ele nesse nível. Como se lançasse o braço, assim? Você fala? Tipo, quase que reto pra cima. Lança pra cima, quase. Isso é igual você vê o pessoal nadando 50. Não hoje já, porque hoje já tá mais curvado de novo. Hoje é mais curvadinho, Hoje né? já tá mais curvado. Você vê o McAvoy nadando, ele já tem um braço bem mais curvado. Ele já entra afundando. Já tem uma posição de ombro aqui, já entra assim. O próprio aqui no Brasil, a gente tem o Messias, que tem um padrão de nado muito parecido nesse sentido. E é legal, um padrão que dá muito certo. Né? Então, assim... Acho que a evolução ela vai continuar a partir do momento que a gente monitorar e ver que está dando certo. Eu vou girar menos o meu tronco no costas. Para velocidade faz sentido. Então talvez você vai vendo gente girando menos para poder ganhar mais frequência de braçada. Eu vou vou tentar nadar o 200 com um padrão girando menos. Eu vou me desgastar mais porque eu vou ter uma frequência de braçada mais alta. Mas será que eu aguento? E até lá, vou treinar para aguentar. Então, assim, é importante monitorar isso e para isso vai servir a avaliação. Essa puxada aqui que a gente falava que ela é mais desgastante, ela é mais intensa, eu consigo dar mais velocidade do nado. Beleza. No 50, a galera, você vê a maioria nadando com uma puxada aqui. No 200, já tem um S maior. No borboleta, desculpa. 50 borboletas, você vê praticamente todo mundo puxando esse braço reto. Você viu o do Nicolas, é muito assim. Sim. Agora, você vai ver o 200, você não vai ver o pessoal nadando com esse braço tão reto. Por quê? Eu vou fazer um apoio, eu vou tirar um pouquinho a minha cadência, eu vou nadar um pouco mais tranquilo. Então, é importante monitorar, ver o que muda, qual a consequência e qual que vai ser o preço. Qual que vai ser o preço, fisicamente falando, dessa mudança. Mas você tendo nesse monitoramento, eu acho que é perfeitamente possível que a gente continue tendo evolução, né? Acho que faz todo sentido. Eu espero que sim, porque não vamos parar por aqui. E você começa a ver que, poxa, de novo, foi uma série de recordes, de fato, mundiais que foram batidos novamente, né? Claro que parece que é cada vez menos do que era antes, né? Tá cada vez mais difícil de conseguir bater um recorde, mas teve também. Você vê, o Léo Marchand fez 4 recordes olímpicos no mesmo evento.
né? Não foram mundiais, mas um já era dele. E os outros todos ele chegou muito perto. Ele ganhou 200 borboleta e 200 peito no mesmo dia com recorde olímpico. Né? Então, assim, mas tudo bem, ele é um cara intrigante. Por quê? O cara nada peito, óbvio. Ele, obviamente, é nadador de peito. Então, o que a gente entende pro nadador de peito? O cara de pé torto, 10 para as 2 ali. Né? Ele já nasce assim de peito? O cara já nasce bom de peito, a maioria, sim. A maioria dos nadadores de peito, sim. É aquele cara que tem o pé mais tortinho mesmo. E, normalmente, esses caras não têm uma ondulação boa. Por isso que o cara é muito focado no nado de peito. O pessoal fala, nadador de peito, nada medley. Mas peraí. E o cara ganhar o borbo, né, de repente? Então, mas peraí, se eu nadador de peito nada medley, por quê? Se meu pé é torto que me faz o nada peito, eu só tenho 1/4 da prova de peito. É verdade. Para 1/4 da prova eu vou usar meu pé torto. Por outros 3/4 da prova eu preciso de um pé retinho. Entendeu? Então, assim, a visão. Phelps não nadava peito. Lott não nadava peito. Thiago nadava, mas era muito nivelado. O Laszlo Tchê não nadava peito. Então foram caras que dominaram o nado medley por muitos anos e nenhum deles nadava peito. Será que nadador de peito nada medley mesmo? Como você falou, são 3/4 da prova que não são peito, né? Exato, que eu preciso do meu pé mais reto. Mais reto. E ondulando melhor também. Exato, uma ondulação melhor. Mas o que eu falei que o Léo Marchand é intrigante, por quê? Ele tem a pernada de peito, óbvio, mas ele ondula absurdo. Ele tem a ondulação como muito marcante. Ele bateu o recorde do NCAA no 400 medley, ondulando até os 15. Em todas. São 16 impulsões que ele chegou nos 15 metros. Nossa. Pelo menos 12,5 ali. Cara, se ondular, ele ondulou, se eu não me engano, 8 vezes no crawl no 400 medley. Nossa. Quem faz isso, cara? É impossível. Nossa. Tirando ele. E assim, numa ondulação que rende. Ou seja, ele tem aquele pé mais solto para uma ondulação, mas ele tem o pé virado para a pernada de peito. É raro, é difícil. Mas ele consegue se encaixar muito bem nisso. Que interessante, né? E assim, esse papo pode muito mais. Tem muitos Porque exemplos. tem muita coisa interessante. Você traz um super repertório, Thiago. Obrigado por ter vindo, por ter ajudado a elaborar essas perguntas que a gente mandou para eles, né? E obrigado para os dois também, Teixeira, Lima, porque mesmo praticamente de sexta-feira para cá, hoje é uma segunda-feira, tiveram um tempinho aí de parar, responder, enviar vídeo, áudio, enfim, foi muito bom. E obrigado também para a Aslan, que patrocina a gente aqui. A Aslan tem uns pés de pato muito bonitinhos e que funcionam e que são bons. Você tem também, não tem? Tem. Aslan? Eu gosto. Me fala dele então, vai, só pra gente poder falar bem. Ele não tem aquele miguezinho muito facinho, sabe? Tô só sustentando, não. Você bate ele é super confortável, super macio, encaixa bem no pé. Eu gostei bastante, eu nunca tinha usado. Confesso que eu gostei bastante, você me surpreendeu. Eu também, assim, da vez passada a gente gravou com o próprio Capote, que estava aqui, e ele também é dessa marca, e ele enviou pra gente, obrigado até, e aí depois disso teve uma conversa com a marca, e a marca falou, não, topo sim, tô junto com você, é uma coisa legal, então, obrigado, Aslan. E eu só falo de coisas que eu também creio. Então, assim, se eu tô com essa marca hoje é porque eu vejo que é uma marca que gera valor. Até porque eles têm pé de patos por preços acessíveis. Sim. Que é uma coisa boa também. Quando você tem aí os super caros, eles estão no preço médio com uma qualidade muito boa. Então, gente, se você gostou, curte, compartilha, envia. Não deixa de seguir. Pode nadar no YouTube e no Spotify. Tá? E esse foi mais um episódio que vai ser muito visto, porque todo mundo quer saber sobre nado perfeito. Obrigado e até a próxima. Valeu, obrigado pelo convite. Até a próxima. Valeu, gente.